Marcos, capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: Eis que envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparei o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Assim, apareceu João o Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E saíam a ter com ele toda a terra da Judeia e todos os moradores de Jerusalém, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar a correia das alparcas. Eu vos batizei em água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. E logo quando saía da água, viu os céus se abrirem, e o Espírito, qual pomba, a descer sobre ele. E ouviu-se dos céus esta voz: Tu és meu Filho amado, em ti me comprazo. E imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto. E esteve no deserto 40 dias, sentado e tentado por Satanás. Estava entre as feras e os anjos o serviam. Ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E andando junto do mar da Galileia, viu a Simeão e a André, irmão de Simeão, os quais lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu farei que vos tornais pescadores de homens. Eles então, deixando imediatamente as suas redes, o seguiram. E ele, passando um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, o seguiram. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, pôs-se a ensinar. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinavam como tendo autoridade, e não como os escribas. Ora, estava na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, o qual gritou: Que temos, pois, conosco? Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. Então, o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. Todos se maravilharam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isso? Uma nova doutrina com autoridade, pois ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a região da Galileia. Em seguida, saiu da sinagoga e foi à casa de Simeão e André, com Tiago e João. A sogra de Simeão estava na cama com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, Jesus, chegando-a e tomando-a pela mão, a levantou e a febre a deixou, e ela o servia. Sendo já tarde, tendo-se posto o sol, traziam-lhe todos os enfermos e os endemoniados, e toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes, atacados de diversas moléstias, e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque o conheciam.
De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. Foram, pois, Simeão e seus companheiros procurá-lo. Quando o encontraram, disseram: Todos te buscam. Respondeu-lhe Jesus: Vamos às outras partes, às povoações vizinhas, para que eu pregue ali também, pois para isso que eu vim. Foi então por toda a Galiléia, pregando na sinagoga deles e expulsando os demônios. E veio a ele um leproso que de joelhos lhe rogava, dizendo: Se quiseres bem, pode tornar-me limpo. Jesus, pois, compadecido dele, estendendo a mão, tocou-lhe e disse: Quero ser limpo. Jesus, pois, imediatamente e desapareceu dele a lepra e ficou limpo. E Jesus, advertendo-o secretamente, logo o despediu, dizendo-lhe: Olha, não diga nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao teu sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Ele, porém, saindo dali, começou a publicar o caso por toda parte, de modo que Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todos os lados iam ter com ele.